Durante décadas, fomos alimentados com a mentira de que Israel é a raiz do conflito de todo o Oriente Médio. Que se Israel desaparecesse, a região de repente floresceria em paz e prosperidade. Então vamos testar essa teoria. Imagine os israelenses exaustos da guerra, do terrorismo, da condenação global sem fim, decidindo que a terra não vale o sangue. Eles fazem as malas e partem para a Europa, Canadá, Estados Unidos, qualquer lugar, menos aqui. Bandeiras palestinas se erguem a cada centímetro da terra, do rio ao mar. O Hamas e a Autoridade Palestina e seus apoiadores no mundo comemoram a vitória final. E depois? A ilusão de unidade se despedaça em poucas horas. O Hamas e a Autoridade Palestina se voltam um contra o outro. A Autoridade Palestina, cheia de corrupção, é incapaz de governar e não é páreo para o Hamas, que vai tomar a Cisjordânia tão facilmente quanto tomou Gaza em 2007. As ruas se enchem de execuções, palestinos matando palestinos. Facções palestinas na Jordânia, encorajadas pela chamada libertação de sua terra natal, exigem plenos direitos políticos, divisão de poder e, finalmente, a transformação da Jordânia em um Estado palestino. O governo e as tribos jordanianas, desesperados para se manter no controle, emitem um decreto. Os palestinos devem retornar à sua terra natal libertada. Mas com Gaza e a Cisjordânia mergulhados no caos, enquanto Hamas e a Autoridade Palestina se voltam um contra o outro, não há para onde ir. Além disso, eles se recusam a dar seus direitos na Jordânia. A demanda acende a agitação em massa. Os palestinos se recusam a sair, os protestos se tornam violentos e as tensões latentes, que existem há décadas, explodem em uma guerra civil em grande escala. No Líbano, os verdadeiros motivos do Hezbollah são expostos. Por décadas, ele alegou que suas armas eram para a resistência contra Israel. Mas, na realidade, o Hezbollah sempre se armou por medo do domínio sunita. Agora, com Israel fora de cena, esse medo se torna realidade. As milícias sunitas endurecidas pela guerra de Trípoli, não mais contidas pela fachada de unidade contra o sionismo, se levantam com um objetivo: quebrar o domínio do Hezbollah no Líbano. Eles estão encorajados, incentivados pelas potências sunitas regionais, que veem este como um momento perfeito para acertar as contas. Os cristãos, há muito perseguidos e marginalizados, lutam para se armar, sabendo que o colapso do domínio de ferro do Hezbollah pode significar novos massacres e o ressurgimento de antigas hostilidades. Os remanescentes alauítas do regime despedaçado de Assad, não vendo futuro na Síria, fogem para o Líbano, arrastando a guerra com eles. Massacres, caos e anarquia consomem o Líbano em poucos meses. O regime jihadista na Síria, sob o pretexto de caçar os remanescentes dos partidários alauítas de Assad e proteger seus irmãos sunitas no Líbano, lançará uma invasão em grande escala. Seu primeiro objetivo? Esmagar o Hezbollah e desmantelar o seu poder. Mas uma vez que o Hezbollah for derrotado, sua missão não vai acabar por aí. Com o domínio recém-descoberto, eles se voltarão contra os cristãos no Líbano, exigindo maior controle sunita e remodelando o frágil equilíbrio do país pela força. O Irã agirá rapidamente para defender os xiitas do Líbano, iniciando uma guerra em grande escala contra a Síria. A Arábia Saudita intervirá para apoiar as forças sunitas, arrastando toda a região para o caos. Enquanto isso, a Turquia aproveitará o momento para lançar uma ofensiva brutal contra os curdos, mas sua agressão se transformará em conflito direto contra o Irã. Guerra civil no Iraque. O Egito, alinhado com a Arábia Saudita, entrará na briga, enquanto a Argélia, movida por antigas rivalidades, atacará o Egito.
Os Houthis no Iêmen, agindo como representantes do Irã, lançarão ataques contra o Egito, enquanto os Emirados Árabes Unidos agirão contra os Houthis. Em retaliação, o Irã terá como alvo os Emirados Árabes Unidos. A ideia de que Israel é a raiz do conflito no Oriente Médio é uma mentira. A guerra tem sido o cenário padrão do mundo islâmico há 1400 anos. No momento em que Maomé morreu, seus seguidores se voltaram um contra os outros, dando início a séculos de derramamento de sangue que nunca parou. As conquistas islâmicas mataram entre 300 e 400 milhões de pessoas muito antes de Israel existir. A ideia de que Israel é a razão do conflito é uma mentira, perpetuada para justificar a jihad. Sem Israel, o mundo islâmico não se tornaria uma utopia, mas sim um pesadelo ainda mais sombrio. A verdade suprema é essa. Graças a Deus por Israel. Porque senão, esse vídeo seria uma notícia e não apenas um texto.